Pessoal, definitivamente o maior risco não é o mercado. O maior risco é a falta de preparo, de indicadores e de uma tese de investimento. Perceba, por que o mercado financeiro atrai tanta atenção do investidor? Porque ele está usando a tecnologia de acesso aliada a dados e informações para alocação de capital. Então, ele consegue te dar previsões, ele consegue te dar cenários. O mercado do tijolo, em sua grande maioria, continua fazendo as operações e buscando os argumentos em cima de desconto de tabela, em cima de grandes parcelamentos, mas não consegue desenhar um modelo em relação a custo de dinheiro, em relação à tendência de mercado, com base em dados, com base em números. Então, o conteúdo de hoje, ele vem nessa linha. A gente da MV Consultoria, nós temos como praxe fazer master plan, fazer os indicadores, fazer com que o cliente, quando abordado, ele consiga entender o que estamos transmitindo, por que esse negócio é interessante, o que faz dele diferente, aonde que está o crescimento do negócio em termos de resultado. Então, fique atento a alguns insights que a gente pratica aqui com um portfólio de mais de 20 anos de trabalho. Então, qual é os erros mais comuns? É que você vai buscar produtos, no caso imóveis ou terrenos, para desenvolver uma tese de investimento para ter lucro, obviamente. Mas o que acontece em muitos casos? Você foca no maior desconto ou na necessidade de caixa do incorporador ou do construtor. Quando você vai conferir, e muitos negócios dão errado, por quê? Porque o projeto está desalinhado, o caixa fica sofrendo, a obra vai devagar, ou tem que torrar produto, a margem praticamente não existe, então porque esse incorporador ou construtor está sempre fazendo promoção, e isso aumentou o risco do negócio para o investidor, e com certeza não vai ter ganho de margem no resultado, porque a falta de caixa, ou a necessidade de caixa, ou a sofrência do fluxo de caixa, faz com que a promoção seja o grande rótulo do empreendimento. Então isso traz risco e, consequentemente, mostra o amadorismo do negócio. Ele está baseado só no preço e não no valor do negócio. Isso é o mais comum que a gente se depara no mercado imobiliário. Então, o que acaba acontecendo? Quando você sai da teoria para ir para a prática, você vai desenvolver uma tese, você começa a analisar vários tópicos. Você consegue ter uma precisão entre risco e retorno, você consegue interpretar se aquela tabela, se aquele custo tem sentido, consegue validar. As decisões são técnicas, são financeiras, com critérios comerciais, ou seja, você aproxima a realidade da expectativa. Você vai entender como é que vai ser feita essa gestão de obra, como é que é feita essa leitura do fluxo de caixa, da necessidade dessa exposição de caixa para que a obra aconteça com segurança. A viabilidade, ela vai trazer essa assertividade na capacidade de execução desse projeto, ou seja, todas as decisões são baseadas em técnica de execução, em técnica financeira e, principalmente, acompanhando a demanda e a oferta do mercado. E aí sim a importância de ter o corretor ou a imobiliária atrelado esses indicadores. Então, a educação é, acima de tudo, sair da teoria e ver se a prática realmente consegue executar o que a teoria está dizendo que pode. Tá? Isso é competência aplicada, ou seja, você assumir essa frente de trabalho e trazer todos esses indicadores para a mesa, para desenvolver a tese do negócio. Então, o propósito maior não é ter o discurso, não é ter o preço como o principal atrativo do negócio. Longe disso. É desenvolver a tese de todo o negócio, porque não adianta eu comprar uma unidade, ou duas, ou 5, muito bem, se a obra parar, se eu atrasar a obra, ou se o resto do empreendimento ficar sempre em promoção. Ou seja, você tem que entender se o negócio como um todo vai dar certo.
e qual é a política que vai ser adotada, e qual a segurança jurídica, e qual a segurança financeira do negócio. Então, isso agrega valor. Quando você tem clareza, você agrega valor. Quando você tem clareza nos pontos fortes do negócio e nos pontos fracos do negócio, mostrando que você está tendo ações reais para blindar os pontos fracos, você acaba agregando valor no negócio. Nenhum empresário quer investir em um negócio que expõe ele excessivamente ao risco. Ou seja, quando o risco ele nem sequer é calculado. Isso não vai ter como fundamento nenhum tipo de atratividade. Então, os projetos com propósito geram resultados. Atendem à demanda real, têm preço coerente, geram liquidez e preservam o capital, que é o que todo investidor quer. Ele quer comprar no momento que o corretor indica, ter a valorização do capital, ver que a obra está andando e que agregou valor. Tá? Agora, aqui cabe sempre aquele parênteses. Valor não é preço. O empreendimento pode agregar valor e o mercado está em retração e o preço não acompanhar momentaneamente por um ciclo de mercado de baixa. Isso pode acontecer e em muitos mercados está se vivendo isso hoje, mas isso não significa que seu imóvel, que seu ativo bem localizado, produto com marca, produto com valor agregado, esteja depreciando ou que você esteja perdendo dinheiro. Isso acontece em todos os segmentos. Isso acontece no agronegócio. Tem períodos de ciclo que a soja, o arroz, o café estão super em alta e tem a entre-safra que, por função de oferta ou de demanda, a cotação está lá embaixo. Mas isso não tira o valor agregado do ativo, do insumo, enfim. Então, isso serve para o mercado imobiliário. Então, a nova era que a gente chama, e que a gente, em particular, a NV Consultoria trabalha há muito tempo, ela tem que integrar, ela tem que trazer uma tese com toda a experiência comercial da imobiliária, do corretor, que cada vez tem um valor maior para fazer com que tudo saia do papel de uma maneira segura, eficaz e lucrativa. Porém, essa integração entre empreiteiras, projetos, caixa e time de vendas tem que ser cada vez mais fortalecida, porque é isto que vai fazer acontecer. Aliado ao quê? Hoje, muito do lucro do negócio está sendo decidido no planejamento. Esse projeto arquitetônico tem um custo diferenciado, ele tem algum elemento diferente, não pode ser só metro quadrado. E isso, no momento que você começa a detalhar o projeto, você começa a debater o projeto, você consegue blindar esses riscos desnecessários, principalmente se você tem experiência. Tem muita gente se dizendo experiente e não faz processo, não desenvolve processo para poder decompor os riscos e saber como reagir a esses riscos em relação a posicionamento de mercado. Então, integração total dos times, acompanhamento de dados, gestão detalhista e principalmente a visão de médio e longo prazo. O imediatismo dilui valor. A especulação destrói valor. Então, aquele cliente que compra no mês para no outro mês buscar botar a venda no mercado pelo dobro do preço para ouvir proposta, isso é especulação, gente. Isso não agrega valor para ninguém e cada vez mais tem gente frustrada achando que o mercado está ruim, só que está precificado errado, com a estratégia errada, no momento errado. Você está competindo com o construtor, você está querendo ter mais ganho que o próprio construtor e isso o mercado não admite. O mercado teve períodos que admitiu, pós-pandemia, porque foi um hype diferente, onde teve uma demanda superaquecida num movimento muito rápido de mercado. Mas isso é exceção. A regra não é essa. Então, educação com propósito, para que a gente possa ter confiança para alocar capital, ele exige, acima de tudo, que você trabalhe em valor e não preço, e que você saiba entender a sustentabilidade entre início e meio e fim do projeto, da tese, depende de várias mãos. Então, você tem que ter uma incorporadora experiente, que tenha o projeto na mão, que tenha condições de poder precificar corretamente esse projeto, que tenha condições de saber se o produto está adequado com a demanda de mercado,
e principalmente a fragilidade ou não da exposição de caixa, para que não possa ficar rifando imóvel, promoção periódica, para não destruir o valor do empreendimento. Então, isso é uma obrigação do corretor. O corretor, ele é um gerente de risco do seu cliente que quer investir na planta. Ele é que tem que unificar essas informações e desenvolver a tese. Agora, imóvel não é imediatismo, é diferente. Você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo. Então, o impacto dessa transformação, quando você parte para analisar dados, quando você parte para desenvolver tese e você apresenta para o seu cliente investidor, ela é muito grande. Ela é uma mudança de patamar, porque você está trazendo os tópicos que ele mais quer entender. Redução de risco, aumento de rentabilidade, a questão da própria reputação, ou seja, entregar qualidade, entregar valor com uma empresa, numa parceria com uma empresa que tem tradição, e criar um valor duradouro no seguinte sentido: ele fica um ativo que valoriza no tempo. Você não tem aquela pressa de liquidar, porque no mês seguinte ou no semestre seguinte vai ter vários lançamentos do mesmo produto na mesma região que vai trazer pressão vendedora para o negócio. Então, isso é outro detalhe. Você tem que saber identificar as oportunidades que têm um valor duradouro no tempo, porque mercado imobiliário é médio e longo prazo, ok? Então, você tem interesse em conversar, você quer bater um papo, entre em contato comigo e a gente fala muito sobre estratégia para investidores, indicadores e posicionamento, principalmente no sentido de trazer o que o alocador de capital mais deseja, a análise de risco-retorno e a valorização do seu imóvel no tempo. Custo de aquisição corrigido. Isso é que mais o cliente quer entender. Ele tem aquele sentimento de que ele está imobilizado. Isso não é verdade. O imóvel bem adquirido, com uma empresa, com uma incorporadora que tem um planejamento adequado num mercado pujante, o imóvel sempre vai valorizar no tempo. Ok? Falamos, até a próxima.